Muito bom dia! Sexta-feira, sextou, né? Para todo mundo aqui na IPP TV também. Começando mais uma IPP, depois de um devocional incrível desse com o nosso seminarista Samuel. Né? Uma bênção poder começar o dia com tanto conteúdo cristão, né? Para nos aproximar mais de Deus, né? Muito gostoso. E agora uma IPP começando com muitas coisas legais nesse programa para deixar você mais informado, mais atualizado também. E hoje o nosso tema, além de notícia, de quadros diferentes aqui sobre moda, sobre viagens, nós temos o nosso tema do dia, que hoje vai falar com algumas pessoas que se sentem incomodadas fortemente, às vezes, por uma fortíssima dor de cabeça, bem conhecida como a enxaqueca. E hoje nós convidamos uma especialista, Camila Caverne. Ela é nutricionista, mestre em neurociência pela Unifesp, com ênfase em tratamentos de cefaleias e enxaqueca. Ela é especialista em enxaqueca, gente. É membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da Associação Paulista de Nutrição. Camila Caverne vai estar daqui a pouco aqui com a gente, ela já está, né, em contato conosco, mas a gente vai falar sobre essa dor que aterroriza muita gente. Tem gente que não consegue nem ficar na claridade, não ouvir nenhum tipo de som, né, que precisa se retirar num quarto escuro, qualquer fecho, né, facho de luz, já dá aquela dor de cabeça terrível. Camila vai falar com a gente e eu já digo para você, né, que conhece alguém que sofre de enxaqueca, compartilhe esse link, porque pode ser uma bênção na vida dela, tá bom? Compartilha na igreja, estamos no grupo de igreja, no grupo dos amigos, sempre tem alguém, né, que a gente conhece que sofre de enxaqueca e às vezes a gente nem sabe que a pessoa sofre e a gente pode ser um canal de Deus, né, para ajudar essa pessoa. A enxaqueca ela é um distúrbio que pode ocorrer em qualquer idade, mas ela se manifesta mais em adolescentes e adultos jovens. Mulheres, pasmem, elas são mais afetadas do que os homens. A enxaqueca ela é também conhecida por migrânia, né? É um tipo de dor de cabeça, a cefaleia, incapacitante, com base biológica e que acomete pessoas geneticamente predispostas. É predisposição genética? Só isso ou tem outras coisas que podem causar enxaqueca? A gente vai ver logo isso com a doutora Camila. E esse tipo de cefaleia primária, ela pode ocorrer em qualquer idade, mas ela costuma se manifestar mais em adolescentes, adultos e jovens, né? E afeta mais as mulheres do que os homens, como eu falei já, né? Cerca de 15% dos casos, o quadro de dor, ele é procedido ou acompanhado por uma aura premonitória que envolve sintomas visuais. A sua principal característica é o embaçamento da visão ou a presença de pontos luminosos em zigue-zague, né? Ou manchas escuras nos períodos que precedem as crises dolorosas. Atenção! Pessoas que sofrem de enxaqueca com aura, especialmente os fumantes que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, têm risco aumentado de sofrer acidentes vasculares cerebrais. Esse texto é do Dr. Drauzio Varela, né, que fala sobre a enxaqueca ou a cefaleia, também conhecida como cefaleia, né? É isso aí, gente. Vamos falar desse assunto hoje, mas tem muito mais coisas aqui, né, no Manhã IPP, quadros sobre notícias, sobre dicas, ponto de vista, fala comigo, aniversariantes, tem muita coisa boa. Mas antes também, eu quero ler uma palavrinha, que é sempre gostoso ler, meditar, degustar da palavra de Deus. E eu vim para o programa de manhã, fiquei pensando nisso. Eu queria falar para você que está aí do outro lado. Eu não sei qual é o seu problema, às vezes não está com nenhum problema, às vezes está de bem com a vida lá, tá tudo, tem dias bons, tem dias ruins, né? Às vezes você está com aquele problema que às vezes pode parecer que não tem solução, ou aquele probleminha leve que fica incomodando e que fica ali, você acha que, tipo, ai, como que eu vou resolver? Fica ali incomodando. Sugestão, vim pensando para falar para você isso. Larga na mão de Deus, deixa na mão de Deus hoje, deixa Ele cuidar para você desse problema, né, que você às vezes vem te atormentando, aí vem tirando a sua paz. Então, dica de hoje, sexta-feira,
deixa na mão de Deus, deixa Ele agir por você, confia no Senhor, descansa no Senhor e, né, que essa seja a nossa oração hoje para Deus, né? Se às vezes a gente se sente cansado, eu pensei nisso por causa da sexta-feira, né? Corre a semana inteira, né? E é por isso que eu também quero falar da palavra que fala lá em Isaías 40, 30, 31, que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 30, 31 é para a gente refletir hoje numa EPP aqui em companhia com você, que é tão gostosa a sua companhia. Então, entrega na mão do Senhor, espera no Senhor, essa palavra, descansa nele, que ele vai cuidar, ele cuida de tudo para a gente, né? A gente que esquece disso de vez em quando, ele já sabe de tudo que vai acontecer, a gente é que vai descobrir, né? É isso aí. Então vamos lá, gente, continuar aqui, tem stories que edificam, nós separamos alguns stories que nos chamaram a atenção, vamos lá para esse quadro gostoso. Escolhemos o Stories da Esther Cassávia, que diz o seguinte: o segredo é um só, fé em Deus. Stories que edificam da Esther Cassávia, que falou esse, tem a ver com o que eu já falei aqui, né? Fé em Deus, confie em Deus, esse é o segredo, descansa no Senhor. Esther, muito bom, gostamos dessa dica, uma frase tão pequena, mas que faz tanto sentido quando a gente consegue colocar ela em prática, né? Aquela história que diz assim: quanto vale uma ideia? Nada se ela não for colocada em prática, mas se ela colocada em prática pode dar um resultado tão grande, né? Então usa aí o que a Esther falou, o segredo é um só, fé em Deus, confia em Deus, descansa no Senhor, que os resultados são surpreendentes, vale a pena. E outro stories que edificam, que a gente, ontem eu falei de TBT, né? E a Adriana Honório postou um TBT nosso do programa que a gente fez com ela, né? Sobre um papo gostoso, sobre memória afetiva. E ela colocou aí, né? Postou um TBT, marcou o Manhã PP, uma delícia. Ó, ela botou, ficou curiosa? Falamos sobre memória afetiva. Confere lá no canal do YouTube IPP Play, Despertando os Sentidos na Casa. TBT do nosso papo gostoso. Dri, foi muito gostoso mesmo. É muito interessante como a gente consegue deixar a casa de um jeito que deixa memórias afetivas gostosas para qualquer pessoa. A gente sabe que cheiros, né, perfumes, né, música e o visual também faz diferença. Então a Adri falou de tudo isso com dicas especiais, né, que valeu a pena. Valeu TBT, Adri, valeu ter marcado a gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, gente, falando em enxaqueca, vamos lá conversar então com a Camila Caverne. A Camila, ela é nutricionista, mestre em neurociências pela Unifesp, com ênfase no tratamento de cefaleias e enxaquecas. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da Associação Paulista de Nutrição. Quero dar bom dia para Camila. Bom dia, Cá. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, doutora? Eu falo Cá já, né? Mas doutora, Pode né? Por falar. favor. Imagina, pode falar. Prazer em receber você aqui para falar desse assunto que você vai falar com muita mais propriedade do que eu, que mais atormenta muita gente, né? A gente tem que, em primeiro lugar, entender um pouquinho sobre a doença, né? A enxaqueca, ela é uma doença de característica genética, então é uma doença que, infelizmente, nasce com a pessoa e caminha com essa pessoa até o final de sua vida, mas é uma doença que hoje ela já é muito estudada, o mecanismo de ação dessa doença é muito conhecido em algumas áreas aí da medicina, e a gente consegue, de formas medicamentosas, não medicamentosas, controlar e tratar esse paciente, visando uma qualidade de vida, visando que ele tenha uma vida com menos dor de cabeça, onde ele tenha um controle tanto da dor como dos outros sintomas que acompanham essa doença, né?
Entendi. E, doutora, então, com base nisso, minha dúvida, existem casos que a enxaqueca pode ter cura ou não? Não, tá? A enxaqueca, uma vez diagnosticada, ela é uma doença crônica e uma doença que não tem cura, tá? As doenças crônicas, elas normalmente não são doenças que têm cura. A enxaqueca não tem cura, não existe hoje uma cura para essa condição de saúde. O que a gente fala muito e o que a gente prega, inclusive na Sociedade Brasileira de Cefaleia, é que ela tem controle. E o controle da enxaqueca é quando a gente tem aquele paciente que tem menos de 3 dores dentro de um mês. A gente tem até um slogan, né, uma frase de efeito que a gente usa, que a gente diz que 3 é demais. Então, ter 3 dores ou mais dentro de um mês já é indicativo para que essa pessoa procure um especialista para tratar e controlar essa condição de saúde que não tem cura, mas tem controle. Interessante. E os casos são muitos, doutora, tipo no Brasil ou no mundo, porque tem, né, uma sociedade de cefaleia, então a gente imagina que tem muito mais casos do que a gente imagina, né? Tem. A gente tem uma quantidade, hoje mais ou menos ela fica em torno de 8 a 9% da população brasileira. Meu Então, se a Deus. gente colocar isso em números, a gente acaba tendo uma quantidade bem expressiva de pessoas. E ela já é considerada uma das doenças mais incapacitantes. Por essa questão da dor, esse nível de dor que a gente atinge, ela já foi considerada como uma das doenças e dores mais incapacitantes que existem. Então, ela merece sim uma atenção bem especial e um tratamento bem específico para ajudar essa pessoa a viver sem essa dor e sem esses sintomas que acompanham a enxaqueca. Nossa, que forte isso, né? E é terrível. Quais são os sintomas? Como, o que acontece quando a pessoa tem diferentes tipos de casos de enxaqueca? Eu acho que o que a gente tem que entender enxaqueca não é cefaleia, tá? A Tá. cefaleia é a dor de cabeça. Então a gente pode ter cefaleias por N motivos, desde uma enxaqueca até uma gripe que me traz um sintoma de dor de cabeça, alguma intoxicação, qualquer tipo, um tumor. Então a gente tem mil coisas que podem nos dar dor de cabeça. Mas a enxaqueca, ela é um tipo de doença neurológica que tem como sintoma, pelo menos o mais predominante, que é a cefaleia. Então, a enxaqueca ela é uma doença neurológica de características genéticas que tem como sintoma principal a dor de cabeça. E ela também vem acompanhada de outros sintomas. Então, além da dor de cabeça, a gente pode ter náuseas e vômitos, a gente pode ter fotofobia, que é muito comum, que é quando a gente tem uma dificuldade ou a gente se incomoda muito com a claridade, com a luz excessiva. Então a gente chama isso de fotofobia. A gente pode ter fonofobia, que é quando o barulho incomoda, o som alto, você fica intolerante a qualquer tipo de barulho. Isso chama fonofobia. E a gente tem a osmofobia, que é em relação a cheiros. O cheiro me incomoda, um produto de limpeza me incomoda, não consigo sentir perfume de ninguém. Então, é muito sensível. Essa pessoa pode ser muito sensível a cheiros de maneira geral. Além disso, dentro da enxaqueca, a gente pode ter os pacientes que a gente fala que tem uma enxaqueca sem aura e os pacientes que têm uma enxaqueca com aura, tá? A aura, quando o paciente é diagnosticado com enxaqueca com aura, normalmente essa aura, como você comentou no início aqui do nosso programa, é uma aura visual. Então esse paciente ele tende a ter brilhinhos na visão, ou ele tem um embaçamento visual, ou um escurecimento dessa visão, tá? Normalmente a aura acontece antes de iniciar a dor de cabeça propriamente dita. E a gente chama esse período de pródromo. Então a pessoa normalmente ela tem uma aura, quando ela é essa paciente com enxaqueca com aura. Ela faz essa aura, depois dessa aura ela tem a crise de dor de cabeça. Alguns casos, a aura pode vir em qualquer momento.
pode vir antes da dor, pode vir durante a dor e pode vir depois da dor. Além disso, existem também aqueles pacientes que têm enxaqueca, não fazem a dor de cabeça, mas fazem as crises de aura. Então, ele tem auras mesmo sem ter a dor de cabeça, tá? Interessante. O paciente com enxaqueca com aura, a gente fala que ele é um pouquinho mais grave. Por quê? Porque ele tem riscos associados ao funcionamento desse organismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de anticoncepcionais combinados, que são aqueles anticoncepcionais que utilizam estrógeno e progesterona. A gente tem que tomar cuidado com o sedentarismo, com os fumantes. Por quê? Porque eles têm um risco aumentado de ter aí um acidente vascular cerebral, que foi exatamente o que você comentou no início do programa. Então, são 2 pacientes, os 2 têm enxaqueca, mas a gente fala que o paciente com aura é um pouquinho mais grave. Esses sintomas todos que eu falei são os mais comuns dentro aí de um paciente que tem enxaqueca. Nossa, que interessante. Eu acabei de descobrir aqui agora que eu tenho esse negócio da enxaqueca com aura. Não sei se é enxaqueca, né? Com aura, me corrija se eu estiver errado. Isso, é Mas isso. porque eu tinha uma dor de cabeça às vezes, mas antes vinha assim umas tipo de vertigens, né? Os grilinhos. Olha só que interessante, vou pesquisar, vou consultar sobre isso agora. Olha como é interessante a gente ouvir sobre, né? E depois vinha uma dor de cabeça, igualzinho como você explicou, mas não é frequente também. Então acho que talvez, não sei se isso faz diferença. Depois eu vou consultar. O que a classificação internacional de cefaleia diz é que se a pessoa tem enxaqueca e ela tem pelo menos 3 episódios de aura na vida, ela já é considerada uma paciente com enxaqueca com aura. Então, muito provavelmente, se você já teve aí mais de 3 episódios de aura e tem essa enxaqueca aí bem estabelecida, você teria, sim, um diagnóstico de enxaqueca com aura. Ah, mas é só quando tem enxaqueca junto? Não. Ou não. Existem Tá. pacientes que só fazem aura e não fazem a dor de cabeça. Isso. Porque as pessoas associam muito a enxaqueca com a dor de cabeça. Só que a enxaqueca ela é muito mais do que uma dor de cabeça. Ela é uma doença neurológica que traz vários sintomas. E um desses sintomas é a dor de cabeça propriamente dita. Entendi. Nossa, que interessante. Ô, doutora, e tem perguntas aqui também. Ela pode ser controlada, mas ela pode ser amenizada também? A Débora perguntou. Pode. O Legal. objetivo de controlar a enxaqueca é diminuir frequência, intensidade e duração dessas dores. Então, Legal. quando a gente consegue atingir o objetivo de controlar a enxaqueca, essa dor vai ser muito amenizada, a gente vai ter um controle muito grande e é uma pessoa que começa a ter poucos dias de dor e quando tem é uma dor leve, é uma dor contornável, onde ela não precisa parar as atividades e às vezes nem precisa usar uma medicação para cortar aí esse sintoma de dor de cabeça. Interessante, muito bom. E, doutora, tem outra pergunta aqui interessante da Poliana também, que ela perguntou se existem gatilhos que podem ativar a enxaqueca. Existe. Como eu falei, ela é uma doença crônica, então ela pode estar controlada. E alguns gatilhos do nosso dia a dia, principalmente de hábitos de rotina, tendem a desencadear uma crise de enxaqueca. Então, hoje, o nosso grande trabalho, o nosso grande objetivo é, juntamente com o tratamento preventivo, uma medicação profilática que, em alguns casos, pode ser necessário, a gente cuidar muito dos hábitos de rotina, visando os principais gatilhos para a enxaqueca. E hoje, se a gente for elencar os principais gatilhos, a gente poderia colocar, em primeiro lugar, o estresse, tá? E esse descontrole emocional, ele é um dos principais gatilhos para crises de enxaqueca. O jejum prolongado, ele entra aí nos principais gatilhos para enxaqueca. Falta de sono, excesso de sono, mudanças climáticas muito grandes, então um frio muito intenso ou um calor muito extenuante também são gatilhos para dor. A obesidade é um gatilho para dor.
Alguns alimentos acabam entrando como gatilhos para dor de cabeça. Então, quando a gente pensa principalmente no uso excessivo de bebidas com cafeína, no uso de alguns produtos artificiais que contenham temperos artificiais. E aí, dentro disso, a gente acaba tendo, pensando em alimentação, alguns outros alimentos também. Mas se a gente for elencar, esses seriam os principais, junto com a bebida alcoólica, que também entra como um gatilho alimentar. Você vê que pontos interessantes para serem observados, né, doutora? Muito bom, muito bom. Porque às vezes a gente está Exatamente. praticando sem saber e está lá e nem sabe que uma coisa está linkada à outra. É importante falar sobre isso, Exatamente. né? E, doutora, tem uma pergunta aqui do Felipe, que ele falou que tem muita enxaqueca, que ele sente sintomas quase todos os dias, que dos 30 dias do mês ele sente umas 20. Ele perguntou o que eu posso fazer uns 20 dias do mês. Exatamente. Além disso, é importante a gente falar assim, o paciente com enxaqueca, ele pode ser um paciente com enxaqueca episódica e ele pode ser um paciente com enxaqueca crônica. O Uhum. paciente com enxaqueca episódica é aquela pessoa que tem menos de 15 dias de dor de cabeça no mês. E o paciente com enxaqueca crônica é o paciente que tem dor mais de 15 dias no mês. No caso do Felipe, se ele tem aí pelo menos 20 dias de dor de cabeça, a gente já está falando de um paciente que muito provavelmente tenha uma enxaqueca crônica, tá? O paciente com enxaqueca crônica, o que a gente indica assim, em primeiro momento? Ele tem que passar por uma avaliação com um neurologista especialista. Então, existem hoje neurologistas especialistas no tratamento de cefaleias e enxaqueca, tá? Na Sociedade Brasileira de Cefaleia, no site deles tem uma parte de afiliados que vocês encontram todos os neurologistas de todos os estados do Brasil que são especialistas nesse tratamento, tá? Então, em primeiro lugar, Felipe, você deve passar numa avaliação com um especialista em cefaleias e enxaqueca, para que você tenha o diagnóstico correto, para que, se preciso for, você faça alguns exames de imagem para descartar qualquer outra causa aí dessas dores, o que muito provavelmente serão descartadas, muito provavelmente a gente vai ter esse diagnóstico de enxaqueca, porque outras coisas que trazem dor de cabeça, que trazem uma cefaleia mais importante, elas acabam trazendo outros sintomas mais graves e a gente acaba encontrando em exames. O paciente com enxaqueca, ele tem todos os exames de imagem normais. A gente não tem uma alteração no exame para ter um diagnóstico. O diagnóstico da enxaqueca, ele é totalmente clínico. Então, é o que o paciente relata, são os sintomas, são as experiências que ele traz para a gente que fazem com que a gente dê esse diagnóstico. Então, passar em avaliação com o especialista, começar um tratamento indicado e, no seu caso, como você já tem uma quantidade grande de dor de cabeça, é muito importante que você avalie o uso de analgésicos que você tem feito ao longo do mês. Por quê? Se a gente faz um uso muito excessivo, existem alguns números que determinam pra gente se você está em uso excessivo ou não. Você começa a ter, além da sua enxaqueca, um quadro que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E aí você começa a ter mais dor de cabeça, porque é o seu cérebro pedindo essa substância. Então, além de você ter a enxaqueca, você começa a cronificar essa dor de cabeça por conta do uso do analgésico. E aí você vai se tornando aquele paciente cada vez mais grave. Então, o neurologista, ele é assim, mandatório para que você avalie esse quadro todo e que ele desenhe para você o caminho que você tem que seguir daqui para frente. Que legal, doutora, porque esse comentário seu agora responde até o comentário, a pergunta da Dalma, que falou que ela tem enxaqueca áurea e os medicamentos não estão mais fazendo efeito. O que fazer? Os alimentos podem provocar muito a dor? Tem outra pergunta também no outro canal aqui, que tem dois links, né? Que pergunta sobre se tem alimentos também que pode desencadear a dor. Então, meio que duas perguntas numa só. Quando os remédios, o medicamento já não está mais fazendo efeito, né, pelo mau uso, talvez, por isso que precisa dar direcionamento, né, acompanhamento médico, e se tem alimentos também que podem desencadear a dor. Tá. Eu costumo brincar, né, de uma forma bem responsável com os meus pacientes, que
Conforme ele vai cronificando dessa enxaqueca, seja por gatilhos de vida, seja por hábitos que ele vem mantendo, ou seja por um uso excessivo de analgésico, ele vai complicando cada vez mais o tratamento. Então, em primeiro lugar, é muito importante a gente conscientizar essas pessoas que sofrem com enxaqueca, que quanto mais analgésico elas usarem para cortar a dor que elas vêm sentindo no dia a dia, mais grave e mais difícil vai ser o tratamento dessa pessoa. Aí a gente acaba entrando naquela rodinha do rato, que fica rodando, rodando e não consegue parar de rodar. Por quê? Porque essa pessoa tem dor, ela medica, porque é uma dor muitas vezes incapacitante, ela não consegue aguentar essa dor. Só que esse tratamento que ela está fazendo em casa, com analgésico, que alivia a dor no dia para ela conseguir passar o dia bem, está atrapalhando e piorando ainda mais o controle dessa dor. Então, a primeira coisa que a gente faz é: está em uso excessivo de analgésicos ou não está? Se estiver em uso excessivo, a gente tem que tirar esse uso excessivo. E existem algumas técnicas médicas que a gente faz para tirar a pessoa desse uso excessivo. Saindo do uso excessivo, as medicações preventivas, as mudanças dos hábitos, o uso de vitaminas e minerais, que é um carro forte que eu costumo usar Olha, bastante. legal. A gente vai entrando tudo isso e a pessoa começa a responder, tá? Tratar um paciente que está em uso excessivo é muito difícil, tá? Então, mais uma vez, isso mostra a importância dele ter uma equipe especializada para tratar essa enxaqueca, porque não adianta eu entrar com remédio, entrar com nutrição, cortar todos os gatilhos, fazer tudo que existe aí na literatura médica e eu não tirei ele do uso excessivo. Então a gente tem que ver muito bem em que momento esse paciente chegou, tá? Então vamos pensar que ele chegou, não está em uso excessivo e aí vamos começar o tratamento. Da parte nutricional, além de fazer todas as mudanças de rotina alimentar, que são muito importantes, e entrar com essas vitaminas e esses minerais específicos para o tratamento da enxaqueca, a gente também cuida e evita consumir no nosso dia a dia alguns tipos de alimentos que podem ser gatilho, tá? E aí, quais seriam os principais? A gente tem a bebida alcoólica, que é um gatilho muito importante. O uso excessivo de bebidas com cafeína, então café, refrigerantes à base de cola, chá preto, chá verde, chá branco, chá mate, energético. Todas as bebidas que contêm cafeína, elas também podem ser um gatilho importante para as nossas dores. Os alimentos embutidos, então presunto, peito de peru, mortadela, salame, linguiça, salsicha, eles são ricos em nitritos e nitratos e isso também pode desencadear dor em alguns pacientes. O uso de temperos artificiais, molhos prontos, que contenham sazon, fondor, caldo de galinha, caldo quinor, todos esses temperos, molhos, esses molhos industrializados, eles são ricos no glutamato monossódico e o glutamato monossódico ele pode ser um gatilho porque ele excita o nosso sistema nervoso central, então a gente também cuida disso. Os queijos muito maturados e muito envelhecidos também para algumas pessoas podem ser gatilhos, então a gente acaba observando esses alimentos, assim como algumas frutas cítricas, tá? Que elas são ricas numa substância chamada octopamina e para algumas pessoas as mais sensíveis a essa substância, a gente pode ter sim algumas crises. Algumas pessoas são mais sensíveis à melancia, então a gente tem até um estudo bem recente sobre a melancia. Então a gente acaba observando esses alimentos, mesmo sendo alimentos saudáveis, a gente não está falando aqui só do que não é saudável. Claro que o que não é saudável é mais fácil a gente entender que faz mal. Só que existem também alguns alimentos que são saudáveis, mas que contêm algumas substâncias que para o paciente com enxaqueca pode não ser muito interessante. E a gente tem também os adoçantes artificiais, principalmente o aspartame, que é um gatilho importante para dor de cabeça, tá? Eu, como nutricionista, eu sempre explico para o paciente que o alimento, ele é um gatilho, mas ele não é o mais predominante.
Então, é muito comum eu receber no meu consultório, porque aqui a gente acaba trabalhando com pacientes muito graves. Então, são pacientes, assim, com 30 dores de cabeça, que já Meu fazem Deus. uso de mais de 100 analgésicos no mês. Então, a gente está falando de um paciente bem grave. Esse paciente, Gente. quando chega, ele acha que todos os alimentos são gatilho para ele. O que acontece é que esse paciente está num status crônico. Então, ele está com o cérebro super inflamado, uma excitabilidade cerebral enorme. Então, tudo que ele fizer, mesmo que tenha uma baixa chance de ser um problema, acaba se tornando um problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade desse funcionamento cerebral. Quando a gente controla essa dor, melhora essa resposta desse cérebro, a gente consegue entender de forma mais clara quais são os gatilhos, quais ele achava que era e realmente não vai fazer diferença, não vai piorar o quadro dele. Então é uma investigação muito complexa que a gente tem que fazer de forma individualizada, é caso a caso. Não existe figurinha repetida no tratamento da enxaqueca. E essa questão de achar, né? A gente acha uma coisa, acha outra, e a gente precisa conhecer mesmo e mais a fundo, procurar profissionais da saúde, né? Tem um comentário aqui da Sandra Exatamente. Lia que fala isso. Ela fala assim: fiquei com medo de tomar a medicação porque li na bula que pode causar convulsão. Poderia falar sobre isso, por favor? As bulas são terríveis de remédio, né, doutora? Não É, dá para ler tudo, mas exatamente. precisamos ter conhecimento, né? O que acontece é o seguinte: nós temos hoje é, os medicamentos para a gente tratar uma doença, elas são classificadas por medicamentos de nível A, medicamentos de nível B, nível C, e a gente tem três grandes medicamentos de nível A, que é a melhor escolha, quatro na verdade, que são de melhor escolha para o tratamento da enxaqueca. O grande problema dessas medicações é que elas acabam assustando um pouco o paciente. Então, a gente tem um, um medicamento que é usado para casos de epilepsia, mas que também é o nível A de evidência para tratamento de enxaqueca. A gente tem medicamento que é anticonvulsivante, que é tratamento para enxaqueca. A gente tem tratamento para enxaqueca que é utilizado para condições cardíacas ou para pressão, que ele é nível A para tratamento de enxaqueca. E a gente tem um medicamento que é tópico, ele não é via oral, e que seria a aplicação aí de injeções ou local ou em várias regiões da cabeça para o tratamento com nível A de evidência. Então, são medicamentos que, se a gente parar para pensar, eles não são muito friendly, né? Não é aquela coisa que a gente fala, uau, vou tomar, que tranquilo. Eles acabam gerando aí uma expectativa, eles acabam gerando um receio. E parar para ler a bula desses medicamentos, inconscientemente, é pedir para o paciente se auto-sabotar. Porque nós, como Olha. seres humanos, tentamos nos proteger, é uma coisa nossa. E quando a gente Uhum. lê uma bula gigantesca daquela, com todos aqueles efeitos colaterais, a tendência é que a gente não queira tomar. É. Mas eles são, sim, os medicamentos mais indicados quando a gente fala em profilaxia médica para tratar esse tipo de condição de saúde. Muito bom, é muito importante falar sobre isso. E doutora, agora para as mulheres, tem uma coisa que pega, e é o comentário da Jaqueline que ela falou, gostaria de saber sobre a enxaqueca pré-menstrual. Eu nem sabia que tinha isso, é? Então, o que acontece? Se a gente pegar a classificação internacional de cefaleia, a gente tem mais de 200 tipos de cefaleia, tá? Olha, E a gente tem a enxaqueca e a gente tem um diagnóstico que chama enxaqueca menstrual pura, que é o quê? Aquela paciente que não tem dor de cabeça durante o mês, ela não tem nada, ela é 100% sem dor de cabeça, ela vive sem sentir a cabeça. Mas antes da menstruação, durante ou após, estritamente ligado ao período menstrual, ela tem crises de enxaqueca, tá? O que a gente vê na prática é que a porcentagem de mulheres que têm uma enxaqueca menstrual pura é muito pequena, ah, tá? tá. Essa mulher, ela tem enxaqueca, pode ser uma enxaqueca crônica ou uma enxaqueca episódica, e nos períodos de oscilação hormonais, então, na menstruação e no pico ovulatório, ela acaba tendo crises mais intensas de dor de cabeça. Então, isso é super comum.
Tanto que quando a gente começa a controlar essa mulher, ela melhora muito, ela reduz frequência e as dores mais difíceis de controlar são as dores de oscilações hormonais, que é o período da menstruação e o período do pico ovulatório. Isso acontece porque, no caso das mulheres, a oscilação hormonal é um dos principais gatilhos para a enxaqueca. Por quê? Esse aumento e essa queda de estrogênio que acontece todo mês é um potente gatilho para crises de enxaqueca. Então, tratar a mulher nesse período é um dos maiores desafios quando a gente pensa em mulheres ativas, né, na fase ativa da vida, que querem controlar a enxaqueca. Então, existem algumas técnicas medicamentosas que a gente pode fazer alguns dias antes dessa menstruação. Existem alguns nutrientes específicos para diminuir essas oscilações entre o estrogênio e a progesterona. E a gente tenta seguir essas técnicas visando reduzir as dores que são oriundas desse período da vida da mulher que acaba acontecendo todo mês, que é o período de menstruação e o período de pico ovulatório. Nossa, interessantíssimo, doutora. E tem também uma pergunta da Mari, que ela perguntou, doutora, é verdade que o tratamento com propranolol ajuda a reduzir as crises? Então, essa medicação que ela mencionou, ela é uma das medicações utilizadas para o tratamento. Então, ela está, sim, como uma das medicações indicadas para o tratamento da enxaqueca, sim. Ah, interessante. Tem uma pergunta aqui da Roselaine, mas Roselaine, eu acho que seria melhor procurar um médico, porque pode ser, acho que pode ser tantas coisas, mas eu vou fazer mesmo assim para a doutora, porque ela falou o seguinte, Claro. tem pré ou no período menstrual, pré, né, ou durante o período ela fica atacada do estômago e derrama até a bilis. Ela perguntou o que pode ser, mas aí eu acho que tem a ver com, pode ser tanta coisa, né? Eu acho que tem muitas causas, eu acho que isso não dá para a gente linkar só com a enxaqueca, isso pode vir de diversas outras alterações, até de outros órgãos, funcionamento de órgãos, tem que ver pâncreas, vesícula biliar, então acho que a gente vai por um passo atrás, acho que a gente tem que voltar, fazer alguns exames de imagem, avaliar com um especialista, para descartar algumas possibilidades e tentar entender qual seria aí a condição que mais se aplica a esse sintoma específico. São muitas variáveis que a gente tem que avaliar. E às vezes a gente vai deixando. É bom lembrar aqui que sempre é importante a gente se preocupar com esses sinais que o nosso corpo dá, né? Uma vez eu li um livro que fala assim que as dores são um gesto de amor para nós, né? Do nosso corpo para a gente, porque eles estão lá dizendo, olha, cuida de mim. É um gesto de amor do nosso corpo para a gente, né? Então, nada como buscar um profissional e resolver logo, assim que perceber um sintoma diferente, né? E, doutora, tem a questão também do Covid. Teve alguém que comentou aqui que depois que teve Covid aumentou. Teve alguma ligação com Covid? Alguma alteração nas enxaquecas, nas cefaleias? A gente teve muito paciente que, após ter o Covid, ou após tomar as vacinas para a Covid, eles descontrolaram Nossa. um quadro estável de enxaqueca, tá? A dor de cabeça, ela é um efeito colateral, então ela é um sintoma da Covid por si só, e a gente ainda quer entender qual é o impacto disso no paciente com enxaqueca. Então, como eu falei no começo, a dor de cabeça ela pode vir por qualquer motivo. Você tendo a enxaqueca ou não tendo a enxaqueca. O que acontece é que na Covid, a gente sabe que piorou. A gente tem estudos que mostram que os pacientes pioraram. E a gente ainda quer entender exatamente qual o mecanismo que seria responsável por isso. Mas o que a gente tem já de forma evidenciada é que os pacientes com enxaqueca, depois de ter a doença propriamente dita, ou depois das vacinas, voltaram a cronificar as suas crises de enxaqueca. Nossa, mas tem que tomar cuidado também para não ficar com receio de não tomar a vacina, né? Enfim, né? Eu não quero Exatamente. entrar mas não confundir Não, é muito acompanhamento. difícil, né? É muito difícil. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente hoje cedo e ela falou, Kai, eu tenho que tomar a segunda dose
mas eu fiquei tão ruim na primeira dose. E eu tô tão Nossa. bem agora das minhas dores. Eu tô há 29 dias sem tomar analgésico, que eu estou morrendo de medo de tomar a segunda dose. Mas eu já falei com a minha neurologista já falou que eu preciso tomar. Mas eu tô Olha, morrendo de medo. Eu tô morrendo de é. medo. Menos mal, assim, vamos trazer à mente aquilo que traz esperança, né? Que passou, que não foi uma coisa que ficou constante. Ela já estava Com 39 dias depois da certeza. primeira dose, né? Quando passa, é uma esperança, né? Que vai passar, porque a Com gente vai ter que certeza. passar dificuldades na vida, né? É muito triste, Pois né? é. A gente sabe que dor é a coisa mais terrível que tem, né, doutora? Não tem, é nada como ter dor, assim. E tem uma coisa que alguém perguntou aqui, tem enxaqueca áurea. É, doutora, às vezes que eu janto, amanheço com dor de cabeça. Quando eu não janto, tenho dor de cabeça. Tem a ver? Aqui a gente entra num assunto que acaba sendo da minha especialidade, né, que é a nutrição, Oba! que é o quê? Um dos principais gatilhos, como eu comentei mais no comecinho da aula, é o jejum prolongado. Então aqui a gente tem que avaliar várias possibilidades, tá? A primeira delas é: eu como, tenho dor de cabeça. Eu não como, tenho dor de cabeça. Então a primeira coisa é entender como é que tá o fracionamento dessas refeições. Por quê? As variáveis que a gente tem que levar em consideração, as principais são as seguintes. Eu jantei 7 horas da noite, por exemplo. Fui dormir 9, 9 e meia e acordei no outro dia com dor. Aqui pode acontecer que a refeição que essa pessoa fez foi uma refeição qualitativamente falando não muito interessante. Então foi talvez estou hipotetizando aqui as possibilidades, mas pode ser uma refeição onde ela consumiu muitos carboidratos de alto índice glicêmico de uma vez só. E aí o que acontece? Sempre que a gente sobe muito o índice glicêmico, a glicemia no sangue muito rápido, a gente vai ter uma queda muito abrupta. Tive queda muito abrupta, eu vou ter a chance grande de fazer uma crise de dor. Porque é como se meu corpo tivesse há muito tempo sem comer, só que comendo rapidinho. Porque ele subiu muito rápido, vai cair muito rápido. Então, isso pode ser uma hipótese. A outra hipótese é: eu jantei às 7 horas, só que eu fui dormir muito tarde, porque eu estava trabalhando, enfim, fui dormir meia-noite. Então, você já fez aí 5 horas de jejum, mais as horas de sono, muito tempo em jejum, faltou glicose para o cérebro, acorda com dor de cabeça. Pode ser uma outra possibilidade. Ou pode, não jantei, fiquei muitas horas sem comer, mais o tempo noturno, acordo com dor de cabeça. Então, normalmente, quando a gente pensa em jantei, tive dor, não jantei, tive dor, a gente tem que pensar no tipo de carboidrato que a gente utilizou, como que a gente juntou esses carboidratos, se eu coloquei uma gordura boa, se eu coloquei uma proteína, para diminuir esse aumento de glicemia, para que você fique mais tempo com uma glicemia estabilizada, para que você tenha um tempo curto até a hora de dormir, as horas de sono e acorde bem para a próxima refeição. Então, essa é o principal mecanismo de ação que a gente tenta observar. E o tempo de jejum. Se você ficar mais do que 4, 5 horas sem se alimentar e ficar ativo, fazendo atividade, se movimentando, fazendo suas Ah. coisas, você vai ter a chance de ter a dor de cabeça. Eu falo para o paciente que passou de 3 horas e meia, para quem tem enxaqueca, já é muito. Então, ele tem que se alimentar de forma mais fracionada, sim. E sempre escolhendo o tipo do carboidrato. Priorizar sempre os carboidratos de baixo e médio índice glicêmico. Gente, isso é muito real, doutora. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiquei trabalhando É muito em muito 2 real. trabalhos, eu passava horas e horas sem comer. E todo mundo perguntava, o que que você fez para emagrecer? Mas não era nada saudável. E isso eu me arrependo muito. Regularizei, graças a Deus, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas era Claro. exatamente isso. Passava as horas. Hoje eu tenho que comer de 3 em 3 horas, porque senão começa a dar vertigem, entendeu? Tipo, tem que comer de 3 em 3 Não, e é horas. muito comum. Eu tenho muitos pacientes assim. Olha lá. Ai, doutor, eu fiquei o dia inteiro no estúdio que eu fiquei gravando. É, Meu, cheguei acabada. No dia que ele fica numa rotininha mais equilibrada, ele fica bem. Então, super isso bem. é um gatilho muito importante. É uma coisa que tem que ser muito levada em consideração.
Exatamente. E, doutora, tem um comentário aqui que me chamou a atenção e eu gostaria de sua explicação sábia, que a Dalma falou que ela está em acompanhamento com o neuro, mas que os remédios deles não estão fazendo mais efeito. Ela não usa embutido, né, e nem bebidas. E ela falou que até depois do Covid, a segunda dose, ela ficou mal e teve AVC. E isso pode assustar quem lê um pouco assim, mas eu queria um direcionamento seu sobre esses comentários da Dalma, que teve vários casos, não só, né? Depois do Covid, o AVC, Sim. ela não usa, o remédio não está mais fazendo efeito. Eu acho que já que a gente tem várias variáveis para É, avaliar, né? Eu, como nutricionista, acabo não sendo a pessoa talvez mais indicada para isso, mas tá. pela minha experiência eu consigo talvez trazer aí alguns questionamentos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é se essa paciente está em uso excessivo de analgésicos ou não. A gente não consegue partir para nenhum lugar se a gente estiver em uso excessivo. Às vezes ela entrou em uso excessivo, talvez porque entrou com uma dose baixa de medicação preventiva, não foi suficiente para ajudar na dor, começou a aumentar o uso de analgésico de forma extensa, aí o remédio vai deixar de fazer efeito cada vez mais, ou começou o tratamento e não fez a desintoxicação, então aí esse medicamento não vai surtir o efeito esperado. Então isso eu acho que é a primeira coisa que ela tem que avaliar. Em segundo lugar, essa questão do AVC, ela é rara, mas já tiveram alguns episódios, né? Então a gente teria que avaliar se há uma enxaqueca com aura, se ela fazia uso de algum anticoncepcional ou não, se ela era sedentária ou não, se ela fumava, enfim. A gente tem que entender as variáveis do dia a dia dela para tentar justificar esse AVC, porque não é comum, é inclusive bem raro, né, de acontecer. Ah, entendi, entendi. Bem esclarecedor, bem esperançoso para a gente e nada como teus cuidados, né, doutora? Que bom Com ouvir, porque a gente certeza. lê aqui e a nossa falta de Fica conhecimento sobre o desesperado, né? assunto, não é? Fica desesperado. É bom que fica esclarecedor e nos traz mais tranquilidade, assim, né? A Débora falou uma coisa interessante também, que é a falta de água. Eu sinto isso também quando eu fico muito tempo sem tomar água. Isso é uma coisa importante também, né? Que ela, às vezes, a falta de se hidratar pode causar também. Pode, a desidratação é um gatilho importante, tá? Eu falo que as pessoas elas se prendem muito a alimentos. Ah, Uhum. isso eu não posso, aquilo me faz mal, aquilo eu vou ter dor. Só que elas esquecem o mais básico, que é se alimentar de forma adequada, de forma fracionada e com uma qualidade mínima esperada para um ser humano qualquer e se hidratar de forma adequada. A desidratação ela é um gatilho para enxaqueca, tá? E a grande pegadinha disso é que assim, você bebe água, só que você bebe pouca água. E aí chegou aquele momento que você sentiu muita sede. Nossa, deixa eu beber um copo de água porque eu tô com muita sede. Nesse momento que você está com muita sede, o seu corpo já está numa desidratação leve. Então você já teve aí o gatilho, se isso for uma sensibilidade para você, já teve aí um gatilho para enxaqueca. E aí, o que a gente faz nesse momento? Bebe uma quantidade grande de água. Então, eu vou lá, bebo um copo grande, 400, 500 ml de água, e a minha dor de cabeça melhora. Isso acontece com alguns pacientes, quando a causa e o motivo dessa dor é a desidratação. Então, eu falo para os pacientes que o mais indicado é que ele beba água o dia inteiro. Então, hoje, nesse hábito de trabalhar de casa, coloca um alarme de hora em hora. De hora em hora você ainda levanta, você ainda se movimenta, você ainda destrava o corpo, vai, bebe um copo de água e volta para o trabalho. Então, o que eu tento orientar é isso, tá? O indicado é que a pessoa tome 35 ml, em média, tá? Uma pessoa saudável, 35 ml para cada quilo de peso. Então, vamos supor, se eu peso 100 quilos, eu tenho que tomar 3,5 litros. Se eu peso Uhum. 50 quilos, eu tenho que tomar metade disso, 1,750 ml. Então, é muito importante você saber mais ou menos, de acordo com o seu peso, quanto você tem que tomar de água no dia. Muito bom, muito interessante. Ô, doutora, e assim, a enxaqueca ela pode ser por conta da coluna cervical? É, é uma pergunta da Magna, que ela tem problema na cervical. A cervical, a gente fala que existem alguns pontos
mais sensíveis ao desencadeamento de uma crise. Tanto que dentro de uma equipe multidisciplinar, que você pensa em tratamento de enxaqueca, você normalmente tem um fisioterapeuta. Por quê? Muita tensão de cervical, algum problema de cervical, qualquer coisa que leve a uma sensibilidade dessa cervical, para o paciente com enxaqueca, pode ser um gatilho para desenvolver uma crise de dor. Então, é muito bom ter um controle dessa cervical, cuidar da saúde dessa cervical, para evitar aí um possível gatilho de dor de cabeça, sim. Então, existe essa relação, sim. Interessante. Olha só como esclarece, né? Muito interessante. A Cirlei, lá do Rio de Janeiro, falou que tem dores de cabeça uma média de 4 ou 5 vezes por mês. Já é preocupante, já é o índice que a senhora colocou aí daqui a pouco, né? Mais de Antes, 3, né? Mais de 3. E ela falou que é muito do lado esquerdo que ela sente inchar e tem ânsia de vômito. E ela perguntou o que pode ser. Tem essa coisa do lado esquerdo, também do lado direito? Normalmente, a enxaqueca, aquela bonitinha de livro, é uma enxaqueca unilateral, então ela vai doer um lado ou outro da cabeça. Normalmente ela é pulsante e latejante. Ela vem associada de náuseas ou vômitos, de sensibilidade à luz, ao som ou ao barulho, e ela fica normalmente de um lado da cabeça. O que ela está Ah, falando é muito clássico de enxaqueca. Por quê? Ela vem de um lado só, está acompanhado de náuseas e vômitos, no caso dela, essa náusea, e ela tem 4 ou 5 vezes no mês. Então, isso tudo bate com um diagnóstico de enxaqueca. Quando o paciente começa a ficar crônico, então quando ele começa a ter dor com muita frequência, essas características bonitinhas de livro, elas se perdem. Então o paciente tem dor toda hora, em qualquer lugar, dói a cabeça inteira, ele sente tudo junto e tudo misturado. Então quanto mais crônico ele fica, mais bagunçado isso fica. Então é muito comum a gente ver os pacientes estão lá, todo bagunçado. Tem dor todo dia, dói tudo, tudo tá ruim. A gente começa a tratar, ele começa a melhorar. E aí, no momento do tratamento, ele fala: Nossa, doutora, mas agora eu tenho poucas crises. Mas quando eu tenho, me pega um lado, eu preciso deitar, eu tenho muita náusea. Eu falo: Ótimo, nós estamos te descronificando. O próximo passo é melhorar essa dor. Então, ele voltou a ter ah, aquela cara bonitinha do livro. Por quê? aham. Porque ele não está crônico, ele não está mais bagunçado, ele já não vai ter mais cefaleia por uso excessivo, porque a cefaleia por uso excessivo de analgésicos dói em qualquer lugar, dói a cabeça. Então a gente começa a evoluir no tratamento. Então isso é muito importante e até para a gente trabalhar a conscientização do paciente em relação à melhora. Então, mais uma vez, eu não sou a médica aqui, né? Eu sou um nutricionista, mas muito provavelmente você tem um quadro clássico de enxaqueca, sim. Nossa, mas que esclarecedoríssimo. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quiser saber mais, eu sei que você é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, né, e da Associação Paulista de Nutrição. Quem quiser saber mais, mestre em neurociência da Unifesp, também com ênfase no tratamento de cefaleias e enxaqueca. Então, você pode falar muito bem. Quem quiser, que não deu tempo de fazer todas as perguntas, quem quiser conhecer mais seu trabalho, aonde pode te encontrar? Pode falar pelo Instagram? Como é que a gente te encontra? Pode sim. Eu tô no Instagram, tá? Eu tenho uma página profissional. Eu também estou lá nos afiliados da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Lá tem os meus contatos, lá tem a minha formação, mas eu tenho o meu Instagram profissional. Hoje, 90% do que eu falo no meu Instagram é sobre enxaqueca e cefaleias de maneira geral, abrindo um pouquinho para algumas outras doenças neurológicas que eu também acabo atendendo. E o meu Instagram é @vivanutri. Então, no Viva Nutri, você vai encontrar tudo que você precisar sobre esse tratamento de enxaqueca, principalmente pela visão do nutricionista, que é a minha especialização. Se tiver dúvida, se precisar conversar sobre qualquer coisa, se quiser uma orientação, indicação de profissionais neurologistas, pode mandar mensagem direto para mim lá. Lá dá acesso ao meu WhatsApp, se quiser conversar algo mais particular, pode mandar mensagem que eu fico à disposição de todos vocês.
Nossa, que legal, hein? Que privilégio, que dádiva de Deus, né, doutora? Muito bom esse papo, muito esclarecedor. Eu aprendi muito nessa manhã, descobri uma coisa minha também, até abri aqui, né? Mas a importância, é isso que o Manhã IPP quer, de trazer informação, conhecimento, né? Para a gente poder se cuidar, para a gente poder glorificar a Deus em tudo, inclusive no cuidado, né, com a saúde, né, com essas coisas, e enfrentar de uma melhor forma as coisas difíceis da vida também, porque, como falaram aqui, é horrível enxaqueca, né? E graças a Deus, né, com o instrumento do seu trabalho, a gente pode ter essas informações e melhorar aí a qualidade de vida. Mas tem que pôr em prática, né, doutora? Não adianta a gente falar tudo isso se a gente não pôr em prática. Eu falo que a gente faz a nossa parte, mas que a gente tem que ter também o esforço do paciente para que ele tenha a melhor esperada, né? Eu brinco que Deus dá pra gente o que a gente é capaz de fazer, né, pelo próximo, do que a gente é capaz de retribuir. E eu falo que para mim ser nutricionista e cuidar desse tipo de paciente é muito mais do que uma profissão. É uma coisa que eu faço, assim, eu torço, eu vibro, e eu sinto a melhora do paciente, sabe? Isso para mim é gratificante, tanto que eu tenho, assim, o meu celular é aberto para o público, para quem quiser, para quem precisar, para quem tiver com qualquer necessidade. Então eu falo que eu fico o dia inteiro no WhatsApp. Mas assim, é com amor que eu faço, porque é muito gratificante ver e saber que eu fui responsável por melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, e que ela pode voltar para o trabalho, ela pode voltar para as atividades, ela pode voltar a curtir o filho, ela pode voltar a sorrir, porque muita gente não sorri mais, né? É uma dor tão incapacitante que a pessoa realmente ela fica incapacitada de fazer qualquer coisa. Que coisa linda, é verdade. É verdade, que coisa linda esse seu trabalho e esse seu amor. E isso a gente vê que vem de Deus, né, doutora? Não tem como não, né? Com certeza. De graça receber, de graça dar, né? Tipo isso, mas valorizando também o seu trabalho, né? A gente está falando assim, esse amor, essa vontade de fazer, né? Lógico que o seu trabalho, né? Mas assim, esse trabalho, o dom chamado com o amor, ele fica muito diferente, né? Fica outra coisa. Que legal. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua disposição. Ela estava atendendo o paciente, parou, veio aqui falar com a gente, vai voltar também, né? Você viu que ela não para. Mas queremos te agradecer em nome do Manhã IPP, da IPP TV, né? Da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Sandra que indicou, a sua sogra maravilhosa, Sandra Paiva, nossa colunista uma aqui. querida. E ela é demais, a gente ama ela aqui. E ela que indicou, eu quero agradecer a Sandra também por ter te indicado e por você nos ajudar tanto nessa manhã. Que Deus continue te usando, te abençoando. E nosso muito obrigada, e queria pedir para você deixar uma palavrinha final aí para quem assistiu, para quem vai assistir futuramente. Amém, é isso aí. Gostaria de agradecer, para mim é sempre um prazer passar esse tipo de informação para frente. Eu me sinto muito feliz de poder ver que eu consigo e que eu tenho, né, que Deus me permite conseguir fazer a diferença na vida de alguém. Então eu gostaria de agradecer também a oportunidade de falar sobre esse assunto. Para mim é sempre um prazer, e me colocar à disposição de vocês, à disposição do canal, todo mundo aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem contar comigo. Ai, que bênção, doutora. Muito obrigada por essa disposição. Queremos sim, e a gente agradece a Deus, porque Ele que põe essa vontade, essa disposição e esse dom, né, em você. Com certeza. E vamos ver se a gente consegue fazer o próximo presencial. Ah, tomara! Olha que presente, amei! Vamos sim! Vai ser Nossa, legal. Que legal, doutora. Obrigada e até a próxima. Imagina. Então, né? Que Deus te abençoe. Até muito. Mais, gente. Até. Ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Amém, você também, Eba, tchau, que delícia, gente, ai, que linda, que fofa, que querida, que cuidadosa, né, isso é dom de Deus, é muito gostoso. E se você perdeu essa entrevista toda, não fica chateado, porque tá tudo lá no IPP Play, o canal nosso aqui da IPP TV, que está armazenado todo o conteúdo para você maratonar, e esse programa vai estar lá também. Assiste esse vídeo rapidinho que a gente já volta com mais informação aqui no Manhã IPP. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser.
Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, tudo disponível para você. Tem muita coisa boa lá. Dá uma andada lá no site, dá uma caminhada por lá, uma caminhada literalmente, né? Tem muita coisa boa, muito tema interessante. Eu entro lá às vezes e perco a noção do tempo, porque é muita coisa boa. E é isso aí, gente. Quero falar para você que ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, né, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Uma caixa com 32 Bíblias, ela custa apenas R$ 249,90. E o melhor, tem frete grátis para todo o Brasil. Uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, né? Levar a palavra de Deus. E é muito fácil, se quiser, já pede hoje, frete grátis, né? É só acessar lá editorebron.com.br e comprar sua caixa de Bíblias, né? A sua editora missionária, muito bom. E, gente, tem notícia no Manhã IPP também, notícias boas, interessantes. Vamos lá para o nosso bloco de notícias de hoje. Fórmula 1 em São Paulo. São Paulo vai sediar nos próximos dias 12, 13 e 14 o GP, né, o Grande Prêmio de Fórmula 1. O evento deve gerar um impacto de mais de 650 milhões de reais para a economia da cidade. Única etapa da América do Sul na temporada, a prova conta com as tradicionais 71 voltas. Interlagos é conhecido como Templo do Automóvel, tendo recebido 38 grandes prêmios de Fórmula 1. Em dezembro de 2020, a Prefeitura de São Paulo adquiriu os direitos da prova para a realização do evento entre 2021 e 2025. Com isso, o Grande Prêmio Brasil passou a se chamar Grande Prêmio São Paulo. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas apontou que o evento deve mexer com a economia local. A realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 deve gerar 8 mil empregos temporários, mas diante de uma circunstância de muitos desempregados aqui na capital e no estado de São Paulo, esse é um número bastante alvissareiro, são 8 mil famílias, são cerca de 40 mil pessoas no total que terão um benefício direto de geração de renda e empregabilidade na Fórmula 1 e em torno da Fórmula 1 aqui em São Paulo. E um impacto de 670 milhões para a cidade de São Paulo, pelos cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Protocolos de segurança serão seguidos, estão sendo definidos pelas vigilâncias sanitárias para serem, de forma efetiva, serem executados e garantirem para os pilotos, para os colaboradores, aqueles que estiverem ali trabalhando e para toda a população que lá for, um ambiente absolutamente seguro. Criando um ambiente seguro, de acesso seguro, de disponibilização de álcool gel, obrigatoriedade do uso de máscara, algo que muitos países não fazem essa exigência em suas corridas, além do que testagem, exigência de vacinação, criará um ambiente absolutamente seguro para todos aqueles que lá forem para assistir. A organização do Grande Prêmio São Paulo pediu à direção da Fórmula 1 a alteração da data do evento para os dias 12, 13 e 14 de novembro, no final de semana do feriado prolongado de 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Para nós, isso aumenta muito o ingresso de receita na cidade e no estado. Um número maior de visitantes, um número maior no potencial de vendas do comércio varejista, no setor de alimentação, setor de bebidas, setor de transportes, táxis, aplicativos, transporte aéreo.
amplia-se o número que foi apresentado aqui pelo secretário Vinícius Lumertz, poderá ter uma expansão de até 25%. 25% significa que nós podemos chegar a mais 100, 140 milhões de reais de ingressos na cidade, portanto, no estado de São Paulo. Isso faz diferença. A reforma protestante chega aos 504 anos. A data, marcada pela ação de Lutero no castelo de Wittenberg, mudou a história e até hoje vivemos resultados desse movimento. Confira na reportagem especial que preparamos para você. A história começa em 1517, quando então o monge Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que faziam críticas ao catolicismo medieval e ao Papa. O objetivo era fazer a Igreja Católica retornar aos fundamentos bíblicos e entender que a salvação era somente pela fé e não pelas obras. A Reforma Protestante foi a tentativa de levar a Igreja Católica Romana, no final da Idade Média, de volta aos seus fundamentos, às suas origens bíblicas, apostólicas, neotestamentárias. Esforço esse feito por vários líderes, o primeiro dos quais foi Martinho Lutero, na Alemanha. A Igreja Católica acabou não se deixando reformar, mas como resultado desse movimento, surgiram as igrejas chamadas protestantes ou evangélicas. No mesmo período surgiram outros reformadores, a exemplo de Eurico Zwinglio e João Calvino na Suíça. Calvino foi o grande consolidador da reforma protestante. Esses reformadores tinham 5 pilares em comum, que depois ficaram conhecidos como os 5 solas: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Essas convicções são conhecidas como os solas da Reforma, ou seja, a palavra somente em latim, começando com somente a Escritura. Ou seja, a palavra de Deus tem absoluta prioridade no que diz respeito à definição daquilo que devemos crer e praticar. Em segundo lugar, sola gratia, somente a graça de Deus, esta graça soberana de Deus como a fonte total, a fonte plena da nossa redenção. Os presbiterianos vieram a partir dessa linha. Na Escócia, John Knox, que foi aluno de Calvino em Genebra, fundou a primeira igreja presbiteriana em 1560, conhecida como The Kirk. O nome presbiteriano se dá pela forma de governo adotada pelas igrejas, que é exercida pelos presbíteros eleitos pelos membros. Então ele implementa nas igrejas reformadas esse tipo de forma de governo, que é uma forma de governo presbiteriana. E que forma de governo é essa? É uma forma de governo diferente da chamada episcopal, que era a forma de governo que prevalecia da época. Forma de governo episcopal era onde um bispo mandava em toda a dinâmica de culto e forma de fé da igreja. Nas igrejas presbiterianas, a forma de culto ela é ordenada por um conselho de presbíteros, que são que no grego significam anciões. Então, esse conselho de anciões, que são aqueles mais experientes na fé, vão ser aqueles que vão ali ordenar, administrar a igreja, sempre baseados nas escrituras. Então, esse é um diferencial que a presbiteriana tem. A história começa em 1517, quando então o monge Martinho Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que faziam críticas
ao catolicismo medieval e ao Deu uma travadinha, mas deu para entender até onde o nosso querido historiador, né, doutor em História, Rafa, falou, né, que isso a presbiteriana tem. Muito boa essa matéria. Matheus está de parabéns. O Matheus tem desenvolvido grandes matérias boas aí. E tem mais notícias daqui a pouco no Notícias do Bem, né? Assim que termina o IPP, tem muitas notícias boas feitas pela nossa equipe de jornalismo aqui da IPP TV, que vale a pena assistir. Muito bom. E tem o ponto de vista que o nosso atleta Wesley Silva falou sobre escolas da vida. Presta atenção nessa matéria. Fala, galera, tudo bem? Vocês provavelmente não me conhecem, mas a partir de agora eu quero trazer para vocês uma visão sobre como eu enxergo todas as escolas da vida que eu vivi, como você também tem as suas escolas da vida e como elas constroem quem você é hoje. Fala, galera, que prazer estar aqui com vocês. Na minha jornada, muitas coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. Ou seja, passos importantes que eu dei no passado construíram a corrida de hoje. Sou um treinador. Uso do esporte, uma ferramenta para que diversas pessoas comuns encontrem a sua essência, o seu propósito, treinem, tenham qualidade de vida. E por que eu estou aqui falando com você? Porque o meu ponto de vista é, em primeiro lugar, que você se lembre que todas as escolas da vida que você passou, desde a sua formação inicial, lá com os seus pais, com a sua família, que pode ser que esteja presente até agora, ou talvez você já tenha aprendido e já tenha suas asas e hoje voe sozinho. A sua base, a sua formação, os esportes que você praticou no passado, os lugares por onde você passou, as experiências que você teve, a profissão que você escolheu, todos esses passos foram tão importantes quanto os passos que você dá hoje. Mas muitas vezes, na situação e a circunstância que você se encontra, você se esquece, ou deixa passar algumas coisas, ou acaba não dando importância a essas coisas tão valiosas que você viveu. No esporte nós temos o seguinte pensamento. Muitas vezes, como na corrida, um esporte individual, a nossa superação e o nosso adversário somos nós mesmos. Então os nossos treinos, aquilo que nós fizemos, nos ajuda a entender o que nós temos que melhorar. Então aquilo que passou sempre tem importância no esporte e na vida também. A sua jornada, as suas escolas, como eu disse, elas são fundamentais. Talvez no início de toda a sua jornada, você apenas caminhava, você aprendia a caminhar. E esse caminhar te deu suporte para que hoje você possa correr. E eu acredito, como a nossa vida está hoje, que você vive essa vida corrida, que você vive a corrida, não necessariamente a corrida do esporte, mas a corrida da vida. O principal é, lembre-se que lá no início, aqueles passos que você deu, ou as pequenas corridas que você deu, são tão fundamentais quanto os passos e as corridas que você tem hoje. Elas constroem todas as coisas que você vive. Por isso que eu aqui trago um ponto de vista de que o esporte tem uma correlação totalmente real com a nossa vida. E o primeiro passo é, olhe para trás. Quem você é hoje é um reflexo de quem você foi. Essa é a ideia, trazer uma visão para trás para que você enxergue lá na frente. Olha aí, que coisa linda refletir sobre isso. Obrigada ao Wesley, profissional aí de educação física, muito requisitado, né? E ele parou, dedicar seu tempo para nos falar, nos dar dica, falar sobre essas reflexões, né? E sobre o esporte, sobre a importância
de ponto de vista, né, sobre a vida relacionada ao esporte. Vai ter mais dele aqui toda semana, uma dica do Wesley aqui para você, assim como artesanato, moda, né? A gente está preparando aí também de finanças, enfim, tem muita novidade, vale a pena acompanhar todo dia aqui, que é uma surpresa para você todo dia. E agora eu quero falar de uma turma que Deus tem usado na internet para alcançar as crianças, que é o 3 Palavrinhas. Você já deve conhecer esse lindo trabalho, né? Mas agora é hora de ajudá-los. Existem diferentes formas de contribuir para que esse projeto possa se manter e continuar levando a palavra de Deus, evangelizando crianças pelo mundo. E a ótima notícia é que com pouco você já pode se tornar um embaixador 3 Palavrinhas e nos ajudar a abençoar milhares de crianças com conteúdos gratuitos, né? E antes de falar mais sobre isso, eu quero que você assista comigo esse vídeo e saiba mais como o 3 Palavrinhas tem sido um instrumento de Deus para alcançar pessoas na internet. Uma coisa dentro de mim que às vezes eu não consigo explicar, sabe? É uma coisa boa que me faz olhar para as pessoas com vontade de abraçar. Que me faz chorar mesmo quando eu estou muito feliz. Que mostra como o mundo é bonito, mesmo quando tudo parece tão difícil. Que me leva a ajudar as pessoas, mesmo sendo tão pequena. Fico pensando em 1000 palavras para explicar o que eu sinto. Mas só consigo pensar em 3 palavrinhas. Deus é amor. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi até aqui. A minha família, a minha igreja, meu trabalho e tudo aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Nesses 7 anos de 3 Palavrinhas, eu tenho uma palavra no meu coração: gratidão. E juntamente com toda a equipe, escolhemos cada detalhe para poder agradecer todas as bênçãos do nosso Deus e também tocar a cada coração que está nos assistindo. Em todo esse tempo, muita coisa aconteceu. Lançamos 5 álbuns para todo mundo louvar ao Senhor com músicas que marcaram gerações. Com isso, alcançamos mais de 2 bilhões de visualizações em nosso canal no YouTube. Participamos de grandes festivais e ganhamos um troféu especial como melhor animação. Participamos também do Teleton em 2019. Foi muito especial. E mais de 20 mil pessoas assistiram nosso espetáculo Deus é Tão Bom em 2019. Levamos o amor de Deus a centenas de países pelo YouTube e 75 países pelo Spotify. Mas queremos mais. Queremos mais porque sabemos que ainda tem muitos corações que precisam conhecer o amor de Deus e serem transformados por Ele. Recentemente estivemos na Angola e na África sentimos na pele o quanto o mundo tem necessidade desse amor. Eu sempre soube que o 3 Palavrinhas seria algo maravilhoso, mas nunca imaginei que chegaríamos até aqui. E tudo isso é reflexo do amor de Deus por nós, mas principalmente pelo seu amor pelas famílias e pelas crianças. Esse sempre foi o nosso desejo, levar o amor de Deus ao coração das crianças. E é tão emocionante receber de pais depoimentos nos mostrando como 3 Palavrinhas mudou a vida de seus filhos, os ajudou a crescer na fé e até a superar situações difíceis. Eu sou mãe do Ian, de 6 anos, e do Davi, de 3 anos. Desde bebezinhos eles ouvem 3 Palavrinhas e amam. Eles sabem todas as músicas do 3 Palavrinhas. E quando o Ian tinha 3 anos de idade, nós descobrimos que eu estava grávida. E o Ian escolheu que o irmãozinho dele chamaria Davi. O Davi nasceu e ele nasceu fora do tempo, nasceu prematuro. Depois de 15 dias internado, o Davi ganhou alta, foi para casa, mas sempre era uma criança mais doentinha, ninguém nunca descobriu o que o Davi tinha. E aí fecharam um diagnóstico que ele tinha uma doença, uma imunodeficiência primária, chamada DGC. Os médicos vieram falar com a gente que teria uma opção de cura para o Davi, que seria o transplante de medula. O Senhor escolheu que o Ian fosse 100% compatível com o Davi.
pra gente o mundo caiu ali naquela hora. O chão sumiu, porque nós não esperávamos que seria tão rápido. Mas nós vimos que era o agir de Deus na vida dele. O transplante de medula foi feito aqui no dia 1º de fevereiro. O Senhor esteve com Davi e conosco todo o tempo. Não é um processo fácil, muito dolorido. Só quem passa e sabe o quanto é sofrido. Em todos os dias, o Davi louvava ao Senhor com o livro de 3 palavrinhas. Ele ama cada um dos hinos, porque realmente ele canta com o coração. Quando chegou o impossível na vida dele, o Senhor entrou com o possível e operou o milagre. E a nossa meta é essa, gerar novos recursos para que o 3 Palavrinhas continue crescendo e abençoando tantas famílias, assim como abençoou a casa do Davi e do Ian. Mas no final de 2019, um novo desafio nos foi apresentado. Uma determinação judicial nos Estados Unidos fez com que o YouTube diminuísse drasticamente a distribuição de receita gerada por anúncios para todos os canais infantis. Além disso, como você já deve ter percebido, foram bloqueados todos os comentários e notificações, impedindo que possamos conversar com você. Isso nos causou uma significativa queda na receita, colocando em risco tudo o que construímos até aqui, nos impedindo de continuar investindo, trazendo o risco de não podermos produzir novas músicas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com 3 Palavrinhas, é que nós servimos a um Deus grandão. Nenhum sonho é pequeno demais e nenhum desafio grande demais para Ele. E é por isso que o 3 Palavrinhas não vai acabar. Sabe por quê? Somos 3 palavrinhas num só coração. Meu convite hoje é para você nos ajudar na missão de não apenas mantê-lo, como levá-lo para o mundo todo, em várias línguas, vários conteúdos novos. 3 palavrinhas, um só coração. Sua adotiva, um seul cœur. Notre língua é e sampo sou. 3 palavrinhas, um só coração. 3つの言葉、1つの心。3 little words, only one heart. 3 palavrinhas com Jesus no coração. 3 palavrinhas e um só coração. Se você acreditar também, nossa missão está realizada. Ser uma conexão entre você, sua família e o amor de Deus que nos trouxe até aqui. E você pode nos ajudar. Isso mesmo, você pode ser um dos responsáveis para fazer com que o 3 Palavrinhas continue abençoando tantas famílias, assim como a sua foi abençoada também. Divulgue o nosso site e lance essa rede de amor, para a gente continuar falando a respeito do nosso melhor amigo para muitas crianças. Nós temos várias possibilidades que você pode nos ajudar, de vários tamanhos, mas de igual importância. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E agora é hora de ajudar. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Muito bom! Quer participar, ajudar? Acessa lá horadeajudar.3palavrinhas.com.br e saiba mais. Lembrando que o 3 é numeral. horadeajudar.3palavrinhas.com.br. É isso daí, gente. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. E segunda-feira estamos de volta ao vivo. Fique agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix. Bom final de semana.